Programa Missão Saúde. Oferecimento: Lojão das Clínicas, Rua Cérvulo Brito, número 275, Cidade Nova. Clínica Cedem, Centro de Diabetes e Endocrinologia, Avenida Najib Mutran, Cidade Nova. Amigo telespectador que está aí nos assistindo agora, estou muito feliz por estar mais um programa Missão Saúde na TV. E hoje nós estamos aqui com um convidado assim, que eu já conheço já há algum tempo, já trabalhamos junto, o Dr. Davi Tozeto, que é cardiologista, intensivista. E hoje nós vamos estar aí abordando um assunto super importante para a população, para você que está aí nos assistindo agora, que é os inimigos ocultos do coração. Tá? Ele vai explicar um pouquinho daqui a pouco a respeito quem são esses inimigos ocultos do coração. Não é isso, doutor Davi? Isso, Darmin. Eu gostaria de agradecer o convite, porque é muito bom a gente ter essa oportunidade aí de conversar sobre esses inimigos, né? Na verdade, nós vamos falar nada muito inédito, mas que sempre vale a pena ser lembrado e conversado. Ô, doutor Davi, nosso agradecimento por ter aceitado o convite de estar conosco. Certamente o nosso telespectador vai ser muito bem instruído. Mas nós gostaríamos, doutor Davi, que o senhor se apresentasse para o nosso telespectador, a sua formação, onde foi, a sua especialidade, para que eles possam entender aquilo que nós vamos tratar e saber que nós estamos falando com quem domina, quem tem o conhecimento sobre o assunto e a experiência também. Ok, Giovanni, obrigado. Então, bom, eu me formei já há algum tempo, né? Tenho 26 anos de formado, vou fazer. Pode nem falar muita idade, esse ano, 26 anos de formado. Formei na USP, em Ribeirão Preto. Fiquei lá 11 anos e há 15 anos aqui, praticamente já estou em Marabá, né? Fiz residência de cardiologia, de terapia intensiva, de clínica médica em Ribeirão, né, no serviço do HC de Ribeirão, do Hospital das Clínicas, e depois trabalhei durante 11 anos lá, fiz mestrado na área de ciências médicas e vim para Marabá quando o regional abriu para coordenar os serviços de terapia intensiva adulta e cardiologia, que são os serviços aos quais eu estou até hoje ligado e fazendo a coordenação. Depois apareceram outras empreitadas, o curso de medicina da UEPA foi uma delas, né? Então, nós estamos hoje também como docente da UEPA, efetivo, à frente do curso de medicina da UEPA, que já graduou 2 turmas, como coordenadora adjunto da medicina da UEPA em Marabá. E também a UTI da Unimed, também, quando começou, fomos nós que organizamos o serviço e também estamos lá ainda, a UTI geral, né? Então, nossas empreitadas em Marabá foram essas, né? Serviço de terapia intensiva, cardiologia, e que a gente tem levado aí agora também com a universidade, que é uma coisa que me dá muito prazer em fazer, estar no meio aí desse meio universitário, né? Isso nos estimula a continuar estudando, a crescer, enfim, a manter o tônus aí dentro da ciência, né? E a gente fica muito feliz, assim, porque, como eu disse, gente, no início, eu já trabalhei com o doutor Davi, então eu sei da competência dele, da capacidade que ele tem de realizar o seu trabalho, e sempre foi um prazer muito grande, e a segurança que ele passa, tanto para a equipe quanto para o paciente. Então, para a gente, é motivo de muita alegria tê-lo aqui conosco hoje. E eu já gostaria de começar aí a rodada de perguntas, doutor Davi, para o senhor explicar para a gente o que significa isso, o inimigo oculto do coração. Fala um pouquinho para a gente a respeito disso. Então, os inimigos ocultos são ocultos porque são doenças que acometem as pessoas e que não geram sintomas. Então, você, quando tem, por exemplo, quebra uma perna, tem dor, está com problema de coluna, tem dor, você fica incomodado com aquilo, né? Agora, esses inimigos ocultos que a gente colocou no tema, né, que são a hipertensão arterial sistêmica, a pressão alta, diabetes e as dislipidemias, que, traduzindo, nada mais é do que aumento de colesterol, de triglicérides, são alterações que as pessoas começam a apresentar e não se percebem que elas estão com aquele problema. Então, a pessoa pode estar hipertensa e não sentir absolutamente nada e estar com a pressão 20/11, né? A pessoa pode estar diabética, com alteração nos níveis de dosagem de açúcar no sangue, da glicemia, e não sentir absolutamente nada, né? A pessoa pode ter um colesterol de 400, 300 e não sentir absolutamente nada.
Então, se a pessoa não vai fazer o exame de sangue para detectar essas alterações de glicemia, de colesterol, não vai medir a pressão arterial, aferir a pressão arterial, né, seja no posto de saúde, na farmácia, ou algum vizinho, alguém que tem um aparelho, ela não vai saber que ela está com esses problemas, e muitas vezes ela descobre que ela está com o problema quando ela tem os eventos finais dessas doenças, que é um infarto, um AVC, né? Aí ela vai, poxa, mas eu não sabia que eu era hipertenso, não sabia que eu era diabético. Então, essas doenças elas vão causando alterações nos vasos, no sistema cardiovascular, e de forma silenciosa, de forma oculta. Por isso que são os inimigos ocultos, né? Ótimo. Bom começarmos a discussão já tratando dessas dificuldades que as pessoas têm em acreditar que, pelo fato de não sentir os sintomas, doutor Davi, elas não devem tomar algum cuidado. E aí, nisso, acabam esses eventos finais, como já deixou claro aqui, sendo pego não de surpresa, mas pego por um AVC ou por um infarto. E aí, nisso, uma das preocupações que as pessoas acabam manifestando é com o nível pressórico, com a pressão arterial. E aí tem-se muito dos conhecimentos populares e colocam valores até tanto, é normal. Alguns já dizem, não, eu tenho pressão alta, mas não sabem nem o valor. Tem como o nosso telespectador, tem como colocar para o nosso telespectador os níveis adequados de pressão e se existe diferença de pressão para a idade, criança, adulto, idoso, os jovens, tem a diferença da pressão entre essas pessoas? E esses níveis, para que o telespectador possa tomar um conhecimento, qual o nível geral de pressão? Tá certo, Ivan. Bom, então, realmente existem diferenças. A criança, o recém-nato, a pressão lá é bem baixinha, né? Então, o bebezinho é 8/4, né? 7/4, vai crescendo. Num adolescente, aí, numa criança de 7, 8 anos, fica em torno aí, também de 80/50, 9/6. E, na idade adulta, depois aí dos 18 anos, né? Os níveis de pressão preconizados, o ideal seria 120/80, 12/8. Tá? Mas existe um limite máximo tolerável, que é o 139/89. Né? De 140/90 para cima, o Consenso Brasileiro de Hipertensão já preconiza que é já pressão alta. Tá? O ideal seria o 12/8, ou no máximo 13/8 mesmo, para a grande maioria da população. Tá? No idoso, depois dos 80 anos, muitas vezes os consensos dizem que você tolera uma pressão um pouco mais alta, porque se você abaixar muito a pressão do idoso, apesar de que se preconiza esses níveis também, né, até 140/90, mas se você abaixar muito a pressão do muito idoso, aí, do paciente muito idoso, ele pode ter déficit de perfusão do cérebro, de irrigação do cérebro, do coração, e ter alguns sintomas. Tá? Mas isso a gente tem que individualizar, caso a caso, ver como é que é esse idoso, qual é o nível de atividade dele, quais são as suas comorbidades. Né? Mas, de uma forma geral, o ideal é que a pressão fique realmente em 12/8, no máximo 13/8, e, acima disso, quando começa a ficar um pouco acima disso, a pessoa já procurar um atendimento médico para poder fazer a adequação e o segmento dessa pressão. Tá? Doutor Davi, desses inimigos ocultos do coração que o senhor já falou no início, que é a pressão alta, diabetes, o colesterol, triglicérides, qual seria o mais perigoso? Ou todos são? Né? Fala para a gente um pouquinho a respeito disso. Se tem algum que é mais ou menos que o outro, ou se todos têm o seu nível, o seu grau de perigo. Todos esses fatores eles vão levar ao processo de aterosclerose, que é aquele processo de entupimento, aí, né, de degeneração dos vasos, tá? Levando a infarto, a derrame. O diabetes, se for uma corrida, aí, o diabetes acaba ganhando. Tá? Alteração de nível glicêmico promove uma inflamação muito acentuada no organismo e acelera muito esse processo de aterosclerose, de degeneração dos vasos. Tá? Mas a hipertensão também é um fator de risco importante, e alterações de colesterol também. Tem os outros fatores que acabam também
estão na corrida aí, né, para promover alterações, que é tabagismo, sedentarismo, obesidade, né? São fatores associados a nível de estresse elevado, tá? Qualidade do sono ruim, que acaba deixando a pessoa hipertensa, com sobrepeso e tudo mais. Então, esses são outros fatores coadjuvantes, mas os principais são esses 3 aí, sendo que desses 3, alterações de níveis glicêmicos um fator gerador de muita inflamação vascular, tá? Mas a pressão não fica atrás e o colesterol também não, tá? Todos eles, de uma forma ou de outra, são grandes contribuintes para os eventos cardiovasculares mais sérios, principalmente o acidente vascular cerebral e o infarto, né? Agora, doutor Davi, uma curiosidade que é natural do ser humano. Começa a se tratar de um assunto, de um tema, e como envolve saúde, já começa a perguntar, mas como é que eu faço para saber se eu tenho esses fatores de risco? Como é que nós podemos identificar se eu estou bem, estou isto, ou se eu já tenho alterações? Por onde que ele começa? O paciente que deseja, nesse momento, estar assistindo o programa e deseja saber se tem ou não. Bom, o mais fácil de detectar é a pressão alta, porque hoje em dia você consegue medir pressão com uma facilidade muito grande. Você pode ir numa farmácia, num posto, você pode comprar um aparelho daqueles automáticos de medida de pressão, todas as farmácias vendem, né? Você coloca no pulso ou no braço, aperta um botão e ele vai te dar ali um valor de pressão arterial. Então, o diagnóstico de hipertensão é medida da pressão arterial. Não existe nenhum exame que a gente possa fazer de sangue ou de coração que diga que a pressão alta leva a alterações nos exames, tá? Nos exames cardiológicos, do eletro, no eco, mas o diagnóstico de hipertensão é pela medida da pressão arterial e isso você consegue fazer com muita facilidade hoje. A partir de que idade você deve fazer isso? Na verdade, tem que se medir a pressão, toda consulta médica, inclusive de criança, tem que se fazer aferir a pressão arterial, tá? Seria ideal que se aferisse, né? Mas a partir dos 30 anos, 35 anos, a pessoa tem que certamente ir atrás, fazer medidas regulares, tá? E a partir dos 40, a incidência de eventos cardiovasculares aumenta muito, já no homem. Na mulher, isso daí vai vir depois com a menopausa, a gente vai falar mais sobre isso mais para frente. E os outros fatores, colesterol e diabetes. Tem que dosar o colesterol no sangue. Então, é um exame de sangue rápido de se fazer, que você faz, colhe num dia, no outro dia você já tem um resultado, ou no mesmo dia, depois de algumas horas. Você dosa o açúcar no sangue, que é a glicemia. Se ela estiver acima de 126, você certamente já fica com a suspeita forte de diabetes, tá? E dosa o colesterol, que tem os níveis preconizados como normais, né? Que é o último consenso de dislipidemia, está colocando 190 do colesterol total, tá? E o LDL colesterol, ele vai ter um nível preconizado como normal de acordo com o risco que aquele paciente tem de ter uma doença cardiovascular. Então, se o paciente for diabético, ele é de altíssimo risco. Então, ele vai ter que ter um LDL colesterol bem mais baixo, menor do que 50, se preconiza de 70 a 50. Tá? O LDL em pessoas normais, até 130, é tolerável, que não tem nenhuma comorbidade. E para as pessoas de risco intermediário, que é aquela que tem uma hipertensão leve, mas não tem diabetes, não tem mais nada, não fuma, nada disso, não é sedentário, abaixo de 100. Tá? Então, o nível varia de acordo com o grupo de risco que o paciente se enquadra. Existem umas tabelas que a gente determina o risco cardiovascular, né? Leve, moderado, alto e muito alto. Tá? Quem que é risco muito alto? Quem já teve um evento. Então, o paciente que já teve um infarto, o paciente que já teve um AVC, é considerado de muito alto risco de ter um novo episódio. Então, nesses pacientes, o nível, por exemplo, de LDL colesterol tem que ser muito baixo. Está se preconizando aí no último consenso menor que 50. Tá? Mas, de regra geral, pacientes, teoricamente, sem nenhuma comorbidade, está começando a investigação, colesterol menor do que 200, triglicérides menor que 150, taxa de açúcar no sangue menor do que 100, que seriam os níveis preconizados como normal, para se saber se tem ou não, só fazendo o exame de sangue, tá? Não é aquele negócio, eu estou com uma tontura, acho que eu estou com meu colesterol alto. Não, a tontura é um sintoma muito inespecífico, né? E às vezes tem pacientes que chegam no consultório com triglicérides de 700, colesterol de 400 e não estão sentindo absolutamente nada. Então, é só dosando mesmo para saber, certo?
Gente, nosso programa passou muito rápido, o primeiro bloco. Nós já vamos encerrar o primeiro bloco e eu já quero deixar uma pergunta para o doutor Davi responder quando nós voltarmos, que é a seguinte: quais são as consequências caso não sejam tratadas essas doenças, doutor Davi? Existe alguma consequência relacionada a isso? E ele vai responder no próximo bloco. Não saia daí. Fique ligado no programa Missão Saúde na TV.